Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este é o áudio de número 161. Nesta gravação falaremos de um dos maiores cineastas de seu próprio tempo e um dos grandes nomes do chamado novo cinema alemão, que é o Werner Herzog. Ele, ao lado de Rainer Fassbinder e o Wim Wenders, foram três dos maiores expoentes desse período do cinema germânico. Nessa ocasião, a gente vai focar em três filmes principais do Herzog. Falaremos de Aguirre, a Cólera dos Deuses, Nosferatu e terminaremos com Fitzcarraldo, três filmes, por sinal, que ele fez com o ator Klaus Kinski. Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele, dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Bom, galera, fazer mais um episódio aí que a gente vai fazer sobre três filmes de um diretor, né, sem muita extensão na filmografia desse diretor, Werner Herzog, o alemão. E para fazer esse episódio, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Tudo bom, Fred? Como é que você tá? Tudo bem, cara. Faz um tempinho que a gente não grava, né? A gente estava falando aí antes, 3 semanas. Mas estamos de volta. Força total, trazendo mais um dos nossos grandes colaboradores. Já fez muito episódio com a gente aqui. Não lembro o último que a gente gravou, que não tenha sido uma live. William de Andrade, músico, fala lá de Blumenau, tudo bem? Fala, meus caros, Fred e Alexandre, tudo certo? E aí? Tudo bem? Acho que o último que a gente gravou foi Paris, Texas. Paris, Texas, é verdade. Acho, né? Um dos episódios de maior audiência. De um outro alemão também. De um outro alemão, isso. Do mesmo verdade. período, né? Da mesma renascença ali do cinema Mesma alemão. escola. Mesma escola. Vamos falar então do Herzog. A gente acho que vai bem ficar nos três filmes, né? Porque eu, pelo menos, não vi muitos filmes dele. Eu não sei se vocês tiveram tempo de ver muita coisa fora dos três que a gente... Eu assisti esses três. Eu já vi outros filmes dele, claro. Eu também. Mas pra esse episódio eu foquei mais nesses três, assim. A gente pode falar um pouquinho do background do Herzog, né? Nem fazer uma biografia também, não escrevi nada, mas se vocês souberem de mais detalhes, complementem. Eu começo dizendo que, na verdade, o nome dele oficialmente é Stipetit. Nome da mãe, né? Sobrenome da mãe. Stipetit. Mas que ele ficou com Herzog, que significa Duque. Duque, isso. É o sobrenome do pai, né? E ele achou que era mais a ver com um nome artístico, né? Estilo Duke Ellington, Count Basie. O Duque. O John Wayne, alemão. Mas ele nasceu em 5 de setembro de 1942, vivo ainda, né? Tem 79 anos. Plena guerra. Com 2 semanas, em plena guerra, exatamente por causa disso, com 2 semanas de vida, a mãe dele foi obrigada a sair de Munique, onde ele nasceu, porque uma casa vizinha tinha sido bombardeada pelos aliados, e ela se enfurnou lá com os filhos numa cidadezinha pequena dentro da Alemanha. A Bavária ali, né? E ali ele não tinha nem água corrente, né? Era uma coisa assim, não tinha telefone.
Ele conta que na infância dele ele não sabia o que era uma banana. Ele foi descobrir depois, assim, já moleque, já mais velho, né? Mas pra você ver as condições. Ele não tinha contato, nem sabia da existência do cinema quando era criança. Pois é. Acho que ele foi ter um contato quando um desses projecionistas ambulantes, né, visitou a cidade e passou uns filmes numa escola. Inclusive, ele diz que o primeiro contato dele com o cinema foi com documentário, porque ele passou 2 filmes documentários. Um deles ele diz que foi um cara, como é que é o nome? Que faz um iglu, né? Como é que é o nome, gente? Esquimó? Um esquimó fazendo um iglu, né? Construindo um iglu. Ele não chega a mencionar se foi o Nanook, né? Ah, provavelmente. Pode ter sido, mas ele não. Uma entrevista que eu vi, ele não menciona o nome do filme. E um outro filme lá, mas aquilo ali foi de enorme aprendizado para ele, né? Ele ficou fascinado com aquilo ali, com a potencialidade daquilo ali. Ele não nasceu em família pobre, né? Os pais eram biólogos, se não me engano. Porém, a gente está no momento da infância dele, no imediato pós-guerra, então condições... Circunstâncias ali umas circunstâncias de dificuldade, né? Parece que, inclusive, quando adolescente, ele morava como se fosse um apartamento que era conjugado com várias famílias morando, né? Os espaços divididos. O pai abandonou a família também, restrições. Cedo. Inclusive, ele foi encontrar com o pai dele, acho que tempos depois, assim, já adolescente. E a mãe tinha que ajudar ele a se comunicar com o pai, porque o pai falava lá um dialeto que ele não compreendia, né? Essa questão com o pai, eu acho que inclusive vai apresentar alguma relação com a criação dele, né? Com ele como diretor, porque ele chega a dizer em um livro que foi minha fonte aí de leitura para esse episódio, que essa geração toda dele praticamente dá para dizer que foi uma geração sem pais, né? Isso. Porque a geração anterior, muita gente ou morreu na guerra ou fugiu, né? Os que eram opositores do nazismo. Então, foi uma geração de crianças e adolescentes ali dos anos 50 sem referências paternas fortes, presentes, né? E geralmente mais ligadas aos avós. E isso no cinema alemão como um todo, no cinema da geração dele, vai estar muito presente, essa falta de referência numa geração anterior, e tanto é que ele vai se ligar muito com o cinema lá de trás, né, dos anos 20 e tal. A gente vai falar mais sobre isso também. Quando a gente for falar do Nosferatu, né? Então, mas eu acho que a gente pode cair dentro do primeiro filme, né? Que é o 6º filme, mas quando você olha pelo IMDb, parece que é o 7º, se você considerar alguns documentários feitos para TV e tal, né? Fora os curtas, né? Ele fez alguns curtas. Eu acho que vale a pena só dizer que ele começou com muita dificuldade a juntar dinheiro. Ele trabalhou em empregos, subempregos, né, para conseguir juntar dinheiro para fazer o seu primeiro filme. Consta, inclusive, que ele teria surrupiado uma câmera lá do... Inclusive que ele usa no Aguirre, ele usa essa câmera. Que ele vai usar no Aguirre, né, para conseguir fazer o seu primeiro filme. Que ele diz que, na verdade, ele via não como um roubo propriamente, mas quase como um direito natural, né? Ele até compara uma pessoa que está trancada numa sala acabando oxigênio, ela tem direito de arrombar a porta para tentar respirar. E ele via lá, eu não lembro se era faculdade ou um instituto de cinema, alguma coisa, porém era... Escola de Cinema de Munique. Escola de Cinema de Munique, que, segundo ele, tinha numa sala lá um armário, uma prateleira com dezenas de câmeras que não eram nunca emprestadas para ninguém, que não eram usadas para nada, ficavam ali e eles não emprestavam. Ele chegou a pedir formalmente e foi negado. Então ele um dia que percebeu que ele estava na sala ao lado fazendo algum trabalho e percebeu que ali a sala das câmeras estava destrancada, simplesmente pegou emprestado. Meteu a câmera. Pegou emprestado um empréstimo de longa duração. É um bom ponto de vista o dele. Empréstimo sem devolução. Né? Unilateral. Tá certo. Mas vamos pro Aguirre, que já é um filme, né? É um filme que ele mesmo diz que lança ele pro cinema mundial. Uhum. Acho que é um filme que... Acho que começa ali, é daqueles filmes que
é lançado, a coisa não pega de primeira, mas vai virando cult. Demorou. Vai ganhando força, né? Você disse que foi sexto ou sétimo, mas longa mesmo, acho que foi o terceiro, não é isso? Ele tinha feito alguns curtas. Se você e tal, contar mas aqui longa... os documentários, porque tem documentário feito para TV, né? Tá. Então, aqui, ó, tem os Sinais de Vida, que é o primeiro Sinais de Vida é o primeiro longa mesmo, 68. longa dele, né? Uma ficção. Depois tem um alemão aqui que não tem tradução, mas é um documentário para TV. Aí os Anões também começaram pequenos. Depois o Fata Morgana, que é outro documentário. O País do Silêncio e da Escuridão, outro documentário. Que é um documentário Isso. muito bom. O outro, Behind the Zukunft, que também é um documentário para TV. E aí vem o Aguirre, a Cólera dos Deuses, que é de 72. Esse Sinais de Vida, não sei se vocês devem ter lido sobre isso, mas tem uma coisa interessante que a Lotte Eisner, uma vez conversando com o Fritz Lang dizia que o cinema alemão estava acabado, não dava para esperar mais nada. Ela tinha visto já esse longa de estreia do Herzog, Sinais de Vida, e falou, não é bem assim, tem que ver esse filme aqui, ó, Sinais de Vida. E então que o Herzog, ao saber disso, isso foi uma injeção de ânimo nele, porque ele era um cara inseguro no início, achou que não ia dar certo, não ia se afirmar, que talvez ficasse restrito a esses filmes menores, a documentários. Então ele ganhou confiança até para encarar essa primeira grande loucura dele, que foi o Aguirre, né? E que loucura, né? A gente vê logo acho que vocês vão concordar, no primeiro plano do filme, que é aquela... Acho sensacional. Aquilo é sensacional, aquelas pessoas descendo aquela colina ali, aquela trilha perto de Machu Picchu, né? Esse filme é um filme que eu já tenho aqui há muito tempo, e era daqueles que estava na fila e eu só assisti por causa do episódio agora. Ah, é? Não tinha Sério? visto? Sério. Uau. Eu assisti agora pro episódio. Os outros eu já tinha assistido. Mas... E aí? Achei animal, né? E assim, vocês já começam a falar, o Fred acho que falou, né? Já dá pra imaginar a loucura que aquilo... E é muito louco, porque quando tu assiste esse filme, e outro, né, do Herzog, que a gente vai falar mais pra frente, é impossível tu não imaginar o caos nos bastidores. Filmagem, não né? tem como, cara. É um pré-apocalipse now, eu diria. Eu assistindo o filme, eu fiz a relação direta com o Apocalipse Now, assim. Impossível tu não pensar nele. Depois, quando tu vai ler sobre esse filme, pô, mais de um mês os caras no meio do mato, cara. Tu tá E o louco. Coppola se inspirou mesmo, né? É? Depois a gente fica... consta que o Coppola se inspirou um pouco naquela parte do Rio depois e tal. Mas esse plano de abertura, essa sequência da abertura, aquilo ali você fica pensando como que os caras conseguiram levar aquele... Acho que tem, sei lá, uma centena ou mais de extras, de indígenas contratados, né, pela equipe ali, descendo aquela escadaria. E caracterizados com aquele, né, fardamento. Sim, com animais. Metal, com animais, Pô, caixotes. Tem uma hora que cai uma gaiola com uma galinha dentro, os caras filmando aquilo, cara. Perigos reais, né? Reais mesmo. Aliás, que é uma coisa que assusta bastante, né, Alexandre? Porque o filme tem um ultra realismo, assim. Pô, aquela cena do cavalo caindo, jogando o cavalo da jangada, tá louco, cara. Aquilo ali é uma encosta de uma das montanhas ali de Machu Picchu, né? Inclusive... Tem altitude nessa história toda, né? 600 metros, aquele desfiladeiro ali tinha 600 metros de altura. Nossa, mãe. E embaixo tem um rio onde daí se passaria o restante ali da jornada deles, né? Tal do rio Urubamba. Mas eu digo assim, aquela locação, se eu não me engano, ele tá numa Eu acho que altitude de cerca Machu de 3, Picchu ali, né? Cerca de Peru, né? 3 mil metros, 2 mil e tantos metros. Então, pô. Machu Picchu ainda não é das mais altas, mas já tem uma altitude. E aquela escadaria que a gente vê é algo realmente construído pelos Incas. Imagina, isso só já é uma coisa que para mim me toma de assalto assim ver, né? Sim. Uma coisa dessa construída séculos e séculos atrás com condições mais rústicas. Enfim, e totalmente íngreme, vertical, e você vê, ele diz que na madrugada da filmagem, por exemplo, teriam que acordar de madrugada e subir, né? Porque eles fazem a filmagem descendo aquilo. E então ainda escuro, tinha chovido, tudo escorregadio e coberto de nuvens, não se enxergava a 30 metros de altura. E aí, por milagre, no momento da filmagem, por volta de 11 horas da manhã,
as nuvens meio que abriram ali uma fresta, ficou nuvem só de um lado, o que torna o plano, assim, para mim, inesquecível. Você vê belíssimo a mesmo. nuvem compondo todo o lado direito da imagem, do lado esquerdo da montanha, sem Uma as coisa nuvens, até você meio vê. misteriosa, né? Meio... Um negócio louco. E o interessante é que a ideia, parece, dele era começar o filme numa montanha com neve, né? Isso. Mas ele, e inclusive isso gerou um estresse e uma história engraçada, porque parece que o Klaus Kinski, ao ler o roteiro, que seria feito na neve e tal, ele veio com um equipamento de neve. Fanfarrão, cara. Eu ri quando você falou da neve, porque eu lembrei exatamente disso. Isso, e parece que era meio uma fanfarronice, porque ele era meio, né, metido a ter essas coisas e tal, mas ele era meio cagão, ele não lidava bem com aquele equipamento ali, mas ele tinha pra tirar uma onda, dizer que não, tenho esqui, tenho não sei o que. Eu vi uma passagem daquele documentário que você viu também, eu não sei se o William chegou a ver, Assisti do Meu Melhor Inimigo. E, pô, cara, massa demais, é muito atual aquilo ali, porque ele tá falando de toda essa galera de hoje em dia, das redes sociais, que adora postar imagem, construir uma imagem de aventureiro, uma imagem disso, não sei o quê, e no fundo não sai fica o dia inteiro na cama mexendo no celular. Na bolha. Porque dizia que ele era exatamente assim, ele ia pra Era lá, só levava imagem, altos né? equipamentos, imagem. No set do Fitzcarraldo, por exemplo, diz que ele não saiu da cabaninha dele, só saiu uma vez para andar 50 metros, bater umas fotos em cima de uma árvore, como se estivesse copulando com o tronco da árvore. Tem fotos. Só para fazer um merchan, um marketing, mas que ele não. Que se aparecia um mosquito, ele dava um escândalo fenomenal, uma coisa absurda. Geração selfie, o Klaus Kinski, né? É o primeiro filme deles juntos, né? Eles vão fazer 5 filmes. E o Herzog convida. Acho que já começa a descobrir quem é o Klaus Kinski, assim, de primeira, né? Não, é treta aí já. Já é treta, porque ele manda o roteiro pro Klaus Kinski, que ele tinha visto em outro filme, tinha ficado impressionado com ele. Convida ele a participar, e aí às 3 da manhã o Klaus Kinski liga pro Herzog, meio que gritando no telefone, todo translocado, não sei o que. Ele disse que ele demorou alguns minutos para entender que na verdade ele estava empolgado com o convite e queria fazer o filme. Então ele estava meio que, acho que interpretando o Aguirre pro Herzog no telefone às 3 da manhã, e o Herzog não entendendo nada, né? Mas vai ser uma relação complicadíssima desde o início, né? Amor e ódio, né? Amor E ódio cara, como era fácil pro Klaus Kinski parecer assustador em um papel, né? Puta que pariu, esse aqui, ele dá medo do cara, velho. O jeito, as olhadas dele, ele tem um jeito de olhar assim que... Tem um jeito de andar também meio mancando, né? Meio de meio lado. coxo, assim, o cara tem um ombro abaixado, o outro levantado. Cara, você sabe que a ideia inicial do Herzog pro personagem do Aguirre, que é um personagem... real, né? Que, aliás, parece que é quase um jeito tradicional do Herzog, que ele parte de um personagem real, mas ele ficcionaliza, né? Declaradamente ficcionaliza. É o caso do Lope de Aguirre, que foi um dos conquistadores espanhóis e tal, mas não era bem assim a história dele, mas teve coisas similares. E a ideia dele era fazer esse cara, um cara realmente deformado, corcunda, com um braço mais comprido do que o outro, meio tortão. Acabou que mudou isso um pouco e deixou um pouco aos cuidados do próprio Kinski, que entendendo isso, ele criou esse trejeito, e você vê que a partir... é uma coisa meio progressiva. No início do filme ele não está tão assim, mas depois você vê que ele está sempre torto, está sempre meio que curvado assim de lado, como se fosse uma escoliose radical. É uma coisa assim que... Parece que ele vai se deformando, né? Que ele vai se transformando. Para marcar uma anormalidade daquele personagem, né? Que como se precisasse, né? A gente já vê que ele é anormal sem precisar fazer isso. Mas quanto mais acho que ele toma protagonismo, né? Porque você vê que ele vai ocupando espaço, né? Ele primeiro lidera aquele motim lá contra o Ursua, depois ele nomeia o outro lá, que você sabe que vai ser um fantoche dele. Vai ser um fantoche que ele vai daqui a pouco dispensar, ele vai acabar com aquele cara. Que é uma cena até engraçada, quando ele decide que o cara vai ser o rei, assim, de Eldorado. É engraçado. Vamos votar aqui, eu voto nele.
foi decidido pela maioria, ou seja, eu, né? Quando isso acontece, tem um plano fantástico, né? Aquela hora da coroação, entre aspas, ali um trono improvisado, Sim. que senta. E eu só lamento uma coisa, cara. Eu não sei se é um defeito da edição que eu vi, mas aquilo ali foi concebido para ter, por alguns instantes, todos os personagens naquele plano olhando diretamente para a câmera, como se fosse uma fotografia de uma coroação dessa tradicional e tal. No entanto, não chega a acontecer isso. Então, alguns olhando, o Klaus Kinski já está olhando em direção à câmera, e na hora que os outros que faltam estão virando, já corta para o plano seguinte. E se perde esse momento, não sei porquê, mas a intenção era essa. Agora, só uma coisa, vocês sabem do tal do John Okello, de Uganda? Você sabe da história desse cara? Não. Porque o Herzog, nesses vários documentários que ele tinha feito, esse tal do Fata Morgana, ele fez na África, chegou a filmar na Tanzânia e no Quênia. Foi um pouco antes do Aguirre, se não me engano. E aí ele... Não foi tão antes, assim, imediatamente. Foi já meados dos anos 60 ali, talvez. E em seguida ele foi para Uganda, que tinha um rebelde, um líder rebelde lá, chamado John Okello. E o cara, que se declarava marechal de campo, o cara era um revolucionário lá e tal. E esse cara, ele foi encontrar esse cara, o cara pediu para ele escrever a biografia dele, ele enrolou o cara lá e tal. Fez só umas filmagens dele e tudo mais. Mas, segundo ele, esse cara foi uma inspiração para o personagem do Klaus Kinski, do Aguirre, porque ele era dado a uns discursos, mas uma coisa assim, o cara ficava alucinado, e ele falava coisas do tipo assim: quem roubar um sabão vai ficar na prisão 216 anos. Bem coisas que o do Aguirre, né? Tipo, se eu gritar, os pássaros vão cair, vão morrer. Exato, era um cara não é nem megalômano, não, é um cara excêntrico ao extremo. Assim. Ególatra já. Ególatra. E aí, então, ele leva essas características desse cara. Eu acho que o Herzog, inclusive, precisou ir embora correndo do país para o cara, não que eu estivesse sendo perseguido, mas justamente para o cara não ficar meio que segurando ele lá para servir a ele, né, em algum propósito. E aí ele usou, inclusive, o nome, Okello é o nome daquele personagem do filme O Negro, né, que é usado como quase um talismã para assustar os indígenas. Sim, e tal, né? Surreal aquilo ali. É Okello. Mas parece que o Herzog ele atrai esse tipo de gente, né? Porque é dessa mesma forma que ele descreve o Klaus Kinski, né? Ele dizia que ele aprendeu a conviver com Kinski e que ele percebia que quando o Kinski deixava de ser o centro das atenções por alguma razão, ele ia ter problema. Né? O cara ia surtar, ia dar um ataque porque ele queria trazer de volta a atenção para ele. Então ele conta umas histórias do tipo, né, depois, né, no Fitzcarraldo, que teve aquela história que um lenhador lá estava cortando uma árvore e foi picado por uma cobra venenosa, das piores ali da região, e o cara teve a sacada... Se é que o cara tava com a motosserra, né? O cara tava com a motosserra e ele teve a sacada de cortar o próprio pé. Porque ele sabia que o veneno ia chegar em alguns segundos no coração e não tinha como ir para um hospital, ele estava longe, né? Então o cara cortou o próprio pé naquele momento. É claro que o cara virou, né, o assunto ali do coisa. E ele sabia, o Herzog sabia que naquela hora, naquele dia, em alguns dias, provavelmente ia ter problema com o Kinski, porque a atenção ia estar toda voltada a esse lenhador, a esse problema que aconteceu com esse lenhador. E eu acho que esse filme aqui, a gente pode falar de vários momentos assim que são clássicos, alguns clichês, que a gente pode contar de problema dele com o Kinski, né? Eu acho que o mais famoso é aquela história que um belo dia o pessoal da filmagem estava ali jogando um carteado numa cabana
e fazendo barulho, e o Klaus Kinski ficou puto com aquilo ali, pegou um rifle que era dele, né, que ele carregava, rifle de verdade mesmo, com bala e tudo, e deu 3 tiros na direção da cabana. Caraca, né, bicho? Acertou 2 pessoas, arrebentou o dedo de Por sorte, um cara. Não matou ninguém, né? Não matou ninguém, mas a galera depois queria pegar e matar ele, né? Correu o risco, né? No meio do nada, pensa. A gente tá gravando esse episódio hoje, no dia 24 de outubro, e recentemente teve esse caso lá, né, que infelizmente aconteceu nos Estados Unidos, do Alec Baldwin, que recebeu uma arma carregada e matou alguém. Agora, isso é uma coisa inimaginável desde sempre, né, que um ator tivesse num set de filmagem com seu rifle pessoal. Mas até nas condições, né, que estão no meio da selva e tudo, você pode até aceitar que o cara tenha algo para se proteger e tal, de repente na cabana dele vai ser invadido por algum bicho. Você pode até aceitar, mas um cara como o Kinski, cara... Mas assim, ó, não é segredo nenhum que ele era um cara bastante perturbado, né? Ele era bipolar, né, cara? Ele verdadeiramente era louco, assim. Bipolar. Tanto que depois que ele... Meu, o cara... Ele publicou não precisa muito, né, cara? Ele foi pra esse filme saindo da tal da turnê do Jesus, né? Como é que é o que ele tava fazendo na época? Isso aparece no início Isso aparece no início do... Meu Melhor Inimigo. Do Meu Melhor Inimigo. Era uma turnê em que ele fazia... O legal dessa apresentação que o pessoal ia ver era o momento que ele fazia um Jesus enraivecido lá. O pessoal gostava, se divertia justamente com ele ficando puto e aí riam e ele ia ficando mais puto. Quer dizer, era uma coisa assim que é difícil distinguir o quanto que era um personagem e o quanto que era ele mesmo ali, né? Tem várias histórias aí depois que ele morreu, que as filhas acabaram trazendo a público, né? Histórias até de abusos e coisas assim. No funeral, acho que só um filho que compareceu, as meninas nem foram. Era um cara que era bem controverso, né, cara? Pai da Natasha Kinski, né? Pra quem não sabe. Ele tinha outra também. Esqueci o nome da outra. Mas dizem, tem uma gravação no YouTube que de 6 minutos ali, um videozinho com o Herzog mostrando uma gravação que foi feita sem o Kinski saber no set do Aguirre. Porque o Herzog estava tentando dar uma orientação pro Kinski, e como o Herzog não era ninguém naquele ponto ali, né? O Kinski esculhamba com ele, chama ele de diretor de anões. Você é um diretor de anões, porque ele tinha feito aquele filme, né? Os anões também nascem pequenos. Isso. Também começam pequenos. Você é um diretor de anões, você me insulta quando você me dá uma orientação para eu fazer qualquer coisa. Eu que tenho que dizer para você como eu vou atuar do meu jeito. E, cara, esculhamba, e o Herzog, não, que isso, não sei o que, tentando retrucar para ele, mas assim, o cara sem limite nenhum, né? Quer dizer, você já tá na floresta amazônica peruana, tendo que lidar com dificuldades logísticas, tendo que lidar com a contratação de indígenas, né? É uma outra cultura, é uma outra... Obstáculos geológicos. E você ainda coloca um cara lá que é... louco. Louco e que torna tudo pior. Realmente, assim... Uma bomba relógio. O Werner Herzog, ele deve ser realmente um cara muito zen, muito paciente, porque ele conseguiu fazer tudo isso e repetir a dose um tempo depois, 10 anos agora depois. Sim, né? O que acho que parece até o tipo de situação proposital, porque nesses 2 filmes aí que a gente vai falar que ele fez com Kinski, os 3 que a gente vai falar ele fez com Kinski, mas os 2, né? Esse eu fiz com Haroldo, mas são filmes de pessoas que chegam num limite emocional, né? Na história, na tela mesmo, na filmagem. E é muito louco pensar nisso nos bastidores, porque tu tens pessoas naturalmente chegando num limite de verdade mesmo. Isso vaza na tela, né? Vaza na produção, vamos dizer assim. Eu acho que essa era a marca do cinema do Herzog. Né? Olha, cara. Essa coisa de tentar fazer os seus atores e a sua equipe passar por situações próximas das reais em relação à história que ele estava contando. Né? Inclusive, ele dizia que ele via os personagens dele como figuras heróicas
que pretendiam atingir um objetivo assim que ultrapassava a sua própria capacidade e que eventualmente fracassam no final, né? E aí ao longo da filmografia dele ele foi meio que diminuindo esse grau de fracasso, né? Até o Fitzcarraldo o final não é um fracasso, não termina mal a história. Verdade. Pois é verdade. Vocês vão provavelmente me zoar, não levem a mal, mas nesse meu empreendimento paralelo ali do podcast, a gente começou falando do cinema italiano, a gente começou falando do Monicelli, e que é um cara que tem essa marca de fazer filmes sobre grupos de pessoas, daí não sobre um indivíduo, mas grupos de pessoas assim que se colocam objetivos para os quais não estão preparados para chegar, e que você já sabe de início que vai rolar um fracasso ali, né? Então você vai assistindo, claro, num outro tom, num tom cômico e tal, mas agora eu me pergunto assim, como que isso gera bons roteiros, né? Essa coisa do empreendimento, e principalmente do empreendimento que vai atrás de uma maneira obcecada, né? Como você vê o Aguirre, como você vê depois o Brian Sweeney Fitzgerald, que chega a um determinado ponto que nada mais é capaz de parar, né? Não interessa se vai morrer gente, não interessa se vai ter um índio preso embaixo do barco, não interessa se tiver que matar, ele vai fazer aquele destino dele, né? E ele próprio já sabe que provavelmente vai fracassar, mas ele não vai mais, é uma questão de honra, né? Tanto que vai sucumbindo 1 a 1 ali, né? Isso. Termina lá na companhia dos miquinhos lá. Pois é. O final é emblemático, né? Sim, cara. Acho que dos 3 filmes do Herzog que a gente assistiu aqui, os 3 tem jangada, né, cara? Os 3 tem alguma cena tem rio, os 3 tem jangada, tem água, tem natureza. Tem. É bem interessante essa, né? Ele tem uma atração, né? Tem sim. É uma coisa meio, ele próprio fala, uma coisa meio alemã, meio bávara, assim. Da coisa ele gosta de conviver com a natureza e fazer os personagens traçar essa queda de braço, né, com a natureza. Mas o Herzog, então, ele fala, né? O cara chegou lá com esse material de neve, não sei o que, e parecia que não tinha saído daquele personagem do Jesus Tour lá dele, e ele leva isso totalmente pro Aguirre, né? Ele gritava como um louco e tal. Chega a dizer que o Herzog, muito provavelmente, trabalhar com o Marlon Brando, que também não tem uma fama muito boa, devia ser um verdadeiro jardim de infância, né? Comparado ao... Uma das coisas também mais famosas aí que aconteceu nesse embate entre os dois é essa história de que o Kinski dizia que, né, meio que propagou essa mentirinha, essa fake news, de que o Herzog teria dirigido ele na ponta da arma ali, né? Botando um rifle na cara do Kinski para ele continuar a fazer o filme, né? E o Herzog sempre conta uma história diferente, ele nega isso, ele diz que o que aconteceu na verdade é que, faltando 10 dias para a produção terminar, para a filmagem terminar, né? O Kinski tem um problema lá com o assistente de som, porque isso era comum no Kinski, né? Ele se frustrava com alguma coisa, ele acusava as pessoas que estavam atrás da câmera de alguma coisa. Então, esse cara tá rindo da minha cara, o cara do som tá rindo da minha cara, por isso que eu não consigo me concentrar, não sei o quê. Exigiu que o Herzog demitisse o cara, e o Herzog, sabendo da fama do Kinski, falou, não tem nada, não vou demitir, não vou fazer isso. O Kinski ameaçou sair do filme, faltando 10 dias, e aí... Só tinha um problema, assim, que isso era uma ameaça que, no caso do Kinski, era sempre real, porque ele já tinha feito isso inúmeras vezes. Ele não estava nem aí, rompia o contrato e que se dane, né? E o Herzog, para isso não acontecer, o que ele fez? Ele chegou pro Kinski e falou muito seriamente o seguinte, eu vou pegar o meu rifle lá, que tem 9 balas, eu vou meter 8 em você e a última eu vou botar na minha cabeça, mas você não vai sair daqui. Caceta. E aí o cara parece que percebeu que ele estava falando verdade, né? Então, assim, o que houve foi uma ameaça, segundo o Herzog, né? A gente não estava lá para ver. Então, uma palavra contra o outro, mas... É o tipo de cara, assim, que pólvora, né?
Tem até a história, né, que os índios contam, ele conta que os índios ofereceram no Fitzcarraldo para se queriam que o Herzog, perguntaram ao Herzog se queriam que matasse, que eles matassem o Kinski para ele, né, porque Caramba. eles não concebiam aquele sujeito ali, né, eles, né, aquele jeitão do índio, né, mas tranquilo a resolver de outra maneira suas pendências e vendo um cara gritando. Surtado, né? Surtado. O bicho era louco mesmo. Surtado. Agora, e teve também o caso em que ele quase abriu a cabeça do cara lá, né? Ele deu uma espadada naquela cena onde eles chegam num acampamento indígena, que eles botam fogo nas cabanas e tal, né? O acampamento tá vazio. Mas tem um momento lá na sequência que o pessoal que chega, que tá abaixo do Aguirre, né? Para pegar umas frutas que estão numa mesa lá, numa bancada lá, pegar e o comida personagem lá, do Aguirre, e o personagem do Aguirre reage àquilo, mandando os caras seguirem com a missão, né? Só que o Kinski levou aquilo na real, pegou uma espada e deu na cabeça de um cara lá, que sorte que o cara tava com um elmo, né? Então chegou a machucar a cabeça do cara, mas ele disse que se não tivesse com aquele capacete ele podia ter morrido, porque foi uma espadada de verdade. Ele vai estar presente nesses 3 filmes. Esse nosso episódio quase dá para dizer que é episódio sobre o Werner Herzog barra melhores inimigos. Klaus Kinski barra Klaus Kinski. Então a gente vai ainda falar bastante dele, mas também acho legal a gente falar de outras coisas do filme, sim, né? Sim. A origem, né? Por que ele pensou? O Herzog conta que um dia estava visitando um amigo e viu lá na casa do amigo um livro infantil, livro para crianças, que era sobre conquistadores, diversos conquistadores. Aí tinha outras figuras da história e tinha uma página que era dedicada ao tal do Lope de Aguirre, conquistador espanhol que tinha feito a expedição para procurar o mítico Eldorado, né, que na verdade tem outro detalhe no filme, já nos dizeres ali após os créditos, já se diz que era uma lenda criada pelos indígenas, quer dizer, você já sabe de início, mesmo para quem não sabe nada da história, que era uma fake news, né? Que era uma fake news, que era uma empreitada fracassada. Sim. Né? Eles inventaram aquilo para confundir os conquistadores. Né? E esse Aguirre, que entrou para a história como o louco, ou seja, não tinha ninguém melhor do que o Klaus Kinski para interpretar, ele realmente se alcunhara como a cólera dos deuses, e o personagem dele fala isso, né, em vários momentos ali ao longo do filme. Agora, tem muito pouca coisa histórica documentada sobre esse sujeito, sobre a expedição dele. Tem várias obras literárias, porém todas elas também criando ficcionalizações. Os personagens que eram reais, né? O Ursua, que é até interpretado pelo Rui Guerra, né? Diretor brasileiro. Mas tem um outro filme também que é do Carlos Saura, eu não vou lembrar o nome agora. Acho que é um filme do final dos anos 80, que também conta a sobre história. A Guirre, né? Sobre a Guirre, Eu não lembro o nome do filme, cara, mas é do Carlos Saura. Mas aquela expedição ali não existia daquela forma, mas alguns outros personagens existiam, né? Sim. Uma coisa que é dita sobre esse tal do Aguirre é que ele realmente foi um amotinado, né? Ele liderou um motim. Foi um cara que desafiou o reino da Espanha. E até dizem, assim, vamos dizer, dá pra ver quase como um ponto positivo dele, que foi, na verdade, os primeiros caras a desafiar esse poder do reino da Espanha, né? Que era talvez o maior poder da época. Que é algo, a gente tá falando ali 1560, eu acho que é quando se passa a história, né? Que é algo que daí a 200, 300 anos, na verdade, vai descambar para as independências ali dos países, né? Ou seja, muito antes do tempo ele está já propondo claro que de uma maneira totalmente brancaleônica, de uma maneira totalmente sem condições, né? Ele chega no final, perto do final do filme, eu acho que ele fala, não, a gente vai navegar aqui, vamos chegar no oceano, conseguir um barco maior, vou rumar para o norte, vou tomar Dominica. Ele já está totalmente surtado. Né? Totalmente surtado, vou tomar Dominica e vou dar um ultimato para o rei. Diz que vai casar com a filha, né? A filha tá morta praticamente. Putz, que loucura isso aí.
né? Que vou desposar minha própria filha, vou criar uma legado, raça uma raça de... a história diz que ele assassinou até a própria filha, que ela tinha 15 anos. Exato, né? exato. Que loucura. Nesse ponto é ficcionalização. Agora, é interessante também que esse grande desafio, loucura dele, que vão cada vez mais realmente a linha do que é real e do que é delírio, né? Chega aquele ponto do final que você já não sabe nem se aqueles macacos estão ali mesmo, ou se é ele que está imaginando aquilo. Tem o tal do barco na árvore. Enfim, é uma coisa como se tivesse todo mundo dopado ali naquele barco. Aquele barco ali, que loucura, né, cara? Essa história dos macacos é interessante, né? Que dizem que o Herzog, ele contratou uns caras lá para catar esses macacos. Aí os caras pegaram 400 macacos e, por alguma razão, os sujeitos resolveram depois botar esses macacos para vender para os Estados Unidos. Conseguiram uma proposta melhor lá de Los Angeles ou Miami, não fica claro. Já estavam no avião. Já estavam indo no aeroporto e tal, e aí o Herzog deu uma carteirada como se fosse um veterinário. Ele disse, não, esses macacos têm que ser confiscados, porque tem que ser vacinados, passar por não sei o quê. E aí fugiu com os macacos e usou os macacos e depois soltou os macacos na natureza. Então, até isso foi um negócio difícil, né? Foi uma produção de baixíssimo orçamento, né? Foi uma produção com pouquíssimas pessoas. Você imagina quem apostar num cara sem muito nome, Exato, né? Uma coisa muito caseira. Agora, o grande desafio desse personagem do Aguirre, além do Reino da Espanha, era com a própria natureza, né? Porque eles propõem coisas ali que são sem condições, né? Quando eles, logo no início do filme, quando eles chegam ali embaixo, no rio, o outro cara fala que é impossível navegar no rio. Na verdade, seria o líder no momento, seria a expedição do Pizarro, né? Que daí ele, vamos dizer, acaba se separando dessa expedição do Pizarro para seguir sozinho, e depois meio que já se revolta contra o próprio Pizarro. Fala, não vou voltar, não vou dar satisfação para ele, vou passar a ser o líder aqui, né? Aliás, consta até que já na cena inicial, né, o Kinski queria que aparecesse planos mais de close dele e tal, e o Herzog teve que falar, não, mas calma, no início do filme você não é o líder ainda da expedição. Se incomodou, já foi treta ali logo no primeiro plano. Que difícil, né? Cara, é complicado. Agora esse filme, o Herzog sempre enche a bola do irmão dele, que é o produtor, né? O Lucky Stipetit, que também vai colaborar em outros filmes, né? Mas o Herzog ele fala que o Lucky é o cara que faz o filme acontecer, né? Assim, é o que resolve o problema no set, né? E já nesse filme também ele tem a colaboração de uma banda alemã chamada Popol Vuh, que vai musicar aí boa parte dos filmes desse período. Esses três dessa noite, né? Os 3 dessa noite são dessa banda. Tem umas trilhas interessantes, né? Tem sim, cara. Fitzcarraldo é muito boa aquela trilha. É boa. A do Nosferatu também eu acho excelente, cara. Acho bem boa a do Nosferatu. Isso, essa banda foi criada acho que em 68 ou 69 por um cara chamado Florian Frick, que era o tecladista. E a banda, na verdade, foi até quando ele morreu, que foi 2001. E realmente foi quem musicou aí esses filmes, 3 filmes uma boa colaboração. Noite. E o fotógrafo dele também, que é o tal do Thomas Malt, que é o que vai fazer o Fitzcarraldo também, né? Para esses perrengues o cara tá junto. Ele não está no Nosferatu, né? Ele até fala, né, que o Thomas é mais para guerrilha. Mais para guerrilha. Filme de guerrilha. Porque eu acho que o grande legado desse filme aqui, e que eu acho que vai ser muito apreciado, principalmente pelos colegas diretores dele, esse tom de documentário quase que o filme tem, né, cara? Você vê que às vezes ele
Vezes não, na maioria das vezes ele não se importa, inclusive, com água na lente da câmera. Sim, então, câmera na mão. Câmera né? na mão Chama direto. muita atenção, Você tá já nessa sequência inicial. Você tá naquela balsa, tem lama na lente da câmera, água, e você tem a sensação de que tudo tá acontecendo, né? Não tem coisa fake assim, eles não estão numa piscina, num estúdio com água turbulenta em cima de uma jangada tipo Ben-Hur, entendeu? Tem até momentos em que entram mãos e pés e cabeça de gente da equipe no quadro e fica assim, como se fosse parte do caos ali. Logo no início. No Fitzcarraldo tem um momento que dá pra você ver que tem um membro da equipe de calça jeans no barco. Já não reparei. De longe, assim, né? Num plano geral, mas o barco tá meio solto numa correnteza daquela lá. Você vê um cara em pé com calça jeans, assim. Fala, porra. Como assim, né? Mas é isso, né? É isso. Cara, agora, independentemente de origem, de tema, pra mim, assim, a grande coisa como narrativa, assim, é a constante ameaça, né? Que você vê presente, a sensação de ameaça constante do início ao fim, quando eles estão principalmente depois na jangada, né? E tem tantas corredeiras. Porra, tem índios selvagens, tem alguns que são nível acima, são canibais, não são só selvagens, são canibais. Tem a natureza própria, as ameaças, né, da corredeira, tem uma hora que uma das balsas fica presa. E o personagem enlouquecido, né? A falta de comida, doença, enfim, é uma constante, assim, a expectativa de vida ali não era mais do que um dia, assim. Não é. O cara não podia esperar viver até o dia seguinte já. E tem aquele padre, a figura do padre, né, cara, que é um negócio estranhíssimo, aquele padre, é um do FDP, assim, né. Ele chega a falar uma coisa, cara, que, pô, eu fico impressionado, eu acho que deve ser o maior rasgo de honestidade na Igreja Católica, porque ele chega a falar assim, a Igreja, ela vai estar sempre do lado do mais forte. Sim. Ele fala isso. Parece que isso aí eu senti as palavras do Herzog, né? É uma crítica, provavelmente. Né? Ele fazendo a crítica, tipo, a Igreja vai ficar do lado do forte, não conte comigo. E, cara, sabe que o roteiro se baseou num livro que, historicamente, os registros dessa expedição são desse padre aí. Esse padre aí que deixou um diário com... ele é o com narrador registros do dessa filme, expedição aí. E tem um pouco pra mim também eu lembro quando vejo esse filme um pouco do Moby Dick, o livro do Melville, né? Porque você tem um líder louco, obcecado totalmente, que leva basicamente toda a sua tripulação à morte, né? Só que no caso do Moby Dick ele vai também, só sobra lá o Ismael. A baleia dele é o Eldorado. Eu não tinha feito essa associação, mas ela faz total sentido. Exato. Faz. Vamos passar para o próximo, que a gente já tem um bom tempo aí. Vamos falar do Nosferatu, mas antes ele fez, em 74, o Enigma de Caspar Hauser. Que é um bom filme. Também um bom filme. Foi um dos que eu vi. Fez um outro chamado Coração de Cristal. Esse eu não vi. Strozek. Esse eu já assisti 77. Também. No Brasil foi lançado pela Lume, acho que eu tinha comprado isso. Mas todos esses sem o Kinski, né? E aí o segundo filme que ele vai fazer com o Klaus Kinski, ali mais ou menos no mesmo... lançados no mesmo ano, mas acho que o primeiro lançado foi o Nosferatu, né? Depois ele vai fazer o Wojciech, também vai ser lançado no mesmo ano com o Kinski, mas esse a gente não vai falar. Mas o Nosferatu, o Nosferatu é aquilo que a gente já comentou, né? Que a ideia do Herzog em fazer, não um remake, ele diz que ele não fez um remake, ele fez mais uma homenagem ao filme do Murnau, né? A ideia dele era tentar estabelecer uma conexão, justamente aquilo que o Alexandre falou, entre esse passado glorioso do cinema mudo alemão, né? A era de ouro, talvez, do cinema alemão, com um dos filmes mais importantes do cinema alemão, que é o Nosferatu, do Murnau. Para ele era o mais importante. Né? Mas eu acho que de forma geral é um dos mais importantes mesmo. Sem dúvida. E fazer essa conexão com o que ele chama de renascença, né? Mas que outros chamam de um novo cinema alemão, né? Que tinha ele, Herzog, como figura expoente, o
Wim Wenders e o Fassbinder, né? Ele fala de todo esse efeito nocivo que foi a guerra para a cultura alemã como um todo, não só para o cinema, porque por muito tempo gerou toda uma insegurança do próprio alemão em relação à sua cultura, né? Porque é como se fosse uma vergonha mesmo de desenvolver uma cultura própria, né? Parece que tudo que era propriamente alemão, por algumas décadas depois da guerra, ficou muito associado a algo maligno, algo, né? Então não existiu, não floresceu nada ali, né? Então ele diz que basicamente desde 1933, quando assumiu lá o Partido Nazista, até início ali dos anos 60, quando essa geração dele, né, o novo cinema alemão, o renascimento do cinema alemão aparece, não se produziu nada de relevante no cinema alemão, né, com raríssimas exceções. E eu acho que é um pouco verdade, a gente não tem grandes exemplos assim, nesse período, que é um pouco também o que aconteceu, eu lembrei até ao ler isso, né, na União Soviética, né? A União Soviética teve também essa grande escola ali do pessoal do cinema mudo, e depois passou um tempo ali muito um cinema muito pobre e tal, e que vai florescer lá nos anos 50 novamente, lá que a gente tem grandes exemplos, a gente já fez episódios sobre isso. Mas ele cita uma pessoa especial que acabou se tornando uma amiga dele, que é a crítica, né, de cinema, Lotte Eisner, como realmente uma grande referência, uma pessoa que basicamente conhecia todo mundo importante do cinema desde daquela época, né, porque é uma pessoa que já tinha estado e acompanhado Jean Renoir, Griffith, Chaplin, Buster Keaton, e principalmente na Alemanha também, Murnau, obviamente, né, uma das grandes biografias. Uma das grandes autoras sobre o expressionismo alemão. Ter essa pessoa lá nos anos 60 falando bem do cinema dele, falando que o cinema alemão tinha esperança, olha só esse exemplo aqui, os filmes desse jovem Herzog, para ele foi uma grande legitimação, né, da obra dele, foi uma injeção de ânimo. Assim. Interessante é que ele não gosta do romance do Bram Stoker, que é um baita livro, no qual pois ele diz que acha uma literatura medíocre. Caramba. Palavras do Herzog. Cara ousado. Pois é. E ele disse até que teve problema quando foi fazer esse filme, que a Fundação Murnau veio cobrar direitos autorais dele por fazer o Nosferatu. E ele falou, não vou pagar nada. Porque o próprio Murnau já roubou a obra do Bram Stoker. Espertinha. Né? E aí ele disse que anos mais tarde ainda continuou tendo problema um pouco com isso, porque o pessoal ligado a roteirista do que fez o roteiro do Nosferatu de 1922 veio ameaçar ele também. Né? Mas acabou ficando uma coisa meio híbrida, eu acho. Mas ele mesmo fala e ele tem razão. Ele tem razão. O filme dele tem diferenças fundamentais Então ele falou, pode me processar que não vai dar em nada. E realmente não deu Ficou nada. No meio do caminho, eu acho. O que eu acho é que assim, né? No momento em que eu fui assistir esse filme, e faz muitos anos, eu fui assistir lá, tava lá, achei interessante, então vamos ver isso aqui. Mas eu fui com o pé atrás por conta de ser um remake, né? Então... Mas aí eu já tinha lido sobre esse papo de que o cara tinha feito uma homenagem, que eu também tenho uma coisa muito pé atrás com diretores que se dizem homenageadores, assim. Vou até falar uma coisa polêmica aqui. Não gosto muito do tal de Brian De Palma por causa disso. Cara, eu não sou muito fã do Brian De Eu Palma. não sou, cara. Eu não consigo ser fã do De Palma. Mas enfim, isso é outro papo, né? Somos dois, então cara. Junto. Não sabia que ia encontrar outro. Somos três. Que o Fábio não nos ouça. Que o Fábio, eu sei que ele gosta. É verdade. Desculpa, Fábio. Mas enfim... foi mal, Fábio. Mas enfim, assistindo o filme, realmente, cara, é bem isso que aconteceu. Eu adoro o livro, li o livro, né? Naturalmente a gente pensa nele como um remake do filme de 22, e é como o Alexandre falou, ele acaba se tornando um híbrido, porque tu tens a figura do filme de 22, notadamente, né? Isso é notável. Não, mas ele põe os nomes dos personagens do romance do Bram Stoker. Inclusive várias situações que acontecem ali também são tiradas do livro do Bram Stoker, né? Com algumas liberdades
variáveis ali que ele acaba Vai. tendo. E isso é muito interessante, cara. Eu acho que a principal mudança que ele faz e que eu gosto, e eu acho que ele faz de qualquer, em relação a qualquer adaptação do Drácula, tá? Que é pegar a figura da Mina e fazer dela a personagem mais forte do filme, né? Porque no final das contas é a mulher que tenta salvar a humanidade daquela praga daquele vampiro, né? Apesar de que ele inverte Isso. os nomes, né? Ela vira Ele Lucy. troca os nomes, mas alguns outros filmes fazem isso também. Eu também né? lembrei Troca disso. Lucy pela Mina. Mas aqui ele chega ao cúmulo de colocar o Van Helsing como um personagem meio idiota. Sim, né? e até descrente, né? Porque ele totalmente ele é descrente. o cara que vai descredibilizar ela, assim. Ele fica só naquela cabeça fechada da ciência, dizendo, não existe isso, vampiro não existe, não sei o quê. E ela percebe que a coisa é real e ela se sacrifica para tentar matar o vampiro. É tudo ela, inclusive o marido dela tá lá preso na cadeira lá e não faz nada, tá meio catatônico. Né? Definhando lá. Então, eu concordo com você, apesar de que eu tenho, infelizmente, um porém com esse filme, uma coisa que eu não gosto nesse Diga filme. lá. Que é justamente a atuação da Isabelle Adjani. É. Eu acho quase de teatro infantil, se você quer saber. Sério? Apesar de eu achá-la lindíssima, adoro ela e tal, mas eu não consigo ver esse filme e ver ali a personagem. Eu vejo uma atriz atuando. olha que o Truffaut que indicou ela pro Herzog falou assim, ela é capaz Tudo bem. de eu acho fazer ela boa atriz, qualquer gente, personagem e tal. Sabe uma coisa que me incomoda nesse filme? Que é uma coisa que geralmente eu nunca critico, porque a gente faz uns filmaços e geralmente se acompanha. Cara, tem momentos ali na fotografia do filme que me incomodam. Assim, me parece um negócio meio até... Não sei se amador, seria um negócio meio prepotente de eu falar, mas... Por exemplo, naquela cena que... A primeira cena do personagem lá do Bruno Ganz, né? O Jonathan. Do Jonathan. Visitando o Conde Drácula. Cara, ali tem um negócio que... Assim, se você pensar, olhar a cena ali, ela tá sendo... em tese iluminada por velas. Ah, já sei o que tu vai falar. Tô ligado. Também fiquei pensando nisso aí. Né? A luz ali é branca, é um negócio branco. É naquela cena em que ele tá sentado na mesa e Isso. que é um pouco antes dele chupar o sangue do dedo dele ali. Tem uma sombra dura na Isso. parede, que você vê, pô, isso não é luz de Tá vela, claro. assim, aquilo me causa uma estranheza. Tá claro né? atrás. Mas aí quando a câmera dá um close nele, tá tudo preto e a cara dele, que é bem... Tá tudo preto, Que é bem exatamente, bonito aquilo não ali. combina um plano com o outro, fica estranho, mas são poucos Sim, momentos. inclusive assim. é uma tomada bem bonita essa dali. Quando pega ele num close assim, porra, é sensacional. Ele fica... Você fala o Nosferatu, né? O Klaus É, o Kinski. Nosferatu, é. Ele fica quase que só o rosto dele, né? Fica tudo escuro. E só Lembra o... até Sim. aquela imagem que aparece rapidamente do demônio em O Exorcista. Lembra rapidamente. Isso mesmo. Aquela mexidinha que ele dá no nariz, assim, sabe? Do Klaus Kinski. Cara, ô bicho. Sabe aquele trejeito que ele tem? Ele olha assim, faz uma cara assim meio que de... Ele tá muito aterrador destreza, nesse assim. filme. Aí dá uma tremidinha assim na bochecha. Eu acho Coisa assim. o Klaus Kinski nesse filme, cara, aterrorizante, velho. Sério mesmo, assim. Eu acho mais assustador o Nosferatu dele do que o do Max Schreck. Sim, mas então, eu ia falar isso, cara, justamente porque eu acho que o grande mérito, eu acho que não tem nem comparação, tá? O filme de 22 eu adoro e tal, mas o personagem do Max Schreck é uma coisa quase de caricatura, assim, quase um personagem um animal. sem alma. Um animal. É um animal sem alma. Ali não, cara, ali você vê um cara bem humanizado, você vê a questão da solidão, a questão do desejo por amor, Sim. Da angústia, né? Aquela angústia, aquela coisa que é típica de outros filmes de vampiro até, mas que ele traz ali pro personagem do Nosferatu. Que é mais existencial de um mesmo. jeito, exatamente, eu acho que esse foi o grande... Até algo que o próprio Herzog fala, que essa coisa do cinema de gênero, né? Que meio que da mesma forma que ele vê que lá no Aguirre ele tinha pego um filme que poderia ser classificado como um filme de aventura, vamos supor, mas ele faz uma coisa que, pô, é difícil você classificar como um filme de aventura. Sim. Normal, né? Aqui é a mesma coisa com gênero terror, claro que ele respeita as convenções, mas é um passo além em termos de
de riqueza do personagem, né? Eu tinha visto esse filme há muitos anos atrás e eu adorei rever e ele cresceu muito nessa revisão pra mim, cara. E assim, ó, essa cena ali que é um pouco ali quando o Fred fala que acontece essa como é que é? Disparidade na fotografia. Cara, aquela sequência ali pra mim é assustadora, assim, que ele fica encarando o Jonathan assim. Cara, aquilo ali, eu assisti sozinho, eu lembro que eu tava assistindo assim, aí eu falei sozinho aqui no quarto, assim, falei, puta que pariu, eu falei sozinho assim, porque, cara, porra, caralho, que horror aquilo ali, cara. Uma outra cena que é simplesmente encenação, né? Não tem truque nenhum de câmera, nada. É só encenação e o caminho que ele faz em frente ao espelho. Que a Isabelle Adjani tá em frente ao espelho, penteando o cabelo, não sei. Sim. E a porta abre, você só vê a sombra dele entrando. Uhum. E daqui a pouco ele tá do lado dela. E ela toma um susto. A forma como ele olha para ela também, nossa, tá louco, cara. É muito esquisito. E engraçado que de novo o Kinski com problemas, né? Como a gente falou no início, né? O problema, na verdade, a equipe do Herzog começou a culpar ele, falando, porra, não acredito que você chamou esse cara de novo para fazer um filme, né? E os atores também, acho que ele não se deu bem com a Isabelle Adjani, né? E dizem que ele maltratava muito as atrizes, né? Parece que a Cláudia Cardinale foi uma das únicas que ele respeitou no Fitzcarraldo e era mais dócil com ela e tal. E ela sabia acalmar ele, né? Mas ele teve problema com a Isabelle Adjani também. Então, por onde ele passava, ele criava problema, realmente, né? Até dou um desconto para aquilo que eu falei, que eu não gosto muito da atuação dela, porque é difícil também. Tinha que ser uma coisa estilizada mesmo, né, para caber nesse filme. Principalmente porque a personagem, assim, ela meio que acaba tendo um misto ali, né, de medo, né, assustada com o vampiro, mas também de alguma forma ela fica atraída por ele, assim, né. E eu acho que até a atuação dela meio afetada tem a ver também com a inspiração do filme, né, cara? Eu acho. Tipo, ele é baseado no filme lá da época do expressionismo. Então eu acho que esse tipo de atuação estilizada era uma característica também. Pode ser a maquiagem dela também, elemental, né? Meio carregada. O Herzog diz que ela era um tanto insegura em frente às câmeras, né? Assim, ela precisava do apoio do Herzog, que sabia meio que como motivar ela para ela ficar mais à vontade, né? Então era um gesto que ele fazia, ele chegava, pedia para ela, posso ajeitar o teu cabelo aqui, colocar um pouco mais para lá, coisas que ele fazia que ele sabia que conseguia deixar ela à vontade para fazer as cenas. Cara, uma coisa que eu gosto muito nesse filme, eu acho a trilha sonora assim, excelente, cara. Acho que é bem um clima de terror mesmo, assim. E eu tenho muita dificuldade com trilha sonora. Eu acho que algumas trilhas sonoras dentro do filme de terror, ela acaba tentando parecer soturna e é muito difícil acertar o ponto em que isso acontece. Eu acho que nesse filme, sensacional, assim. E acho que pra mim a sensação de terror, ela começa justamente naquela abertura, que aparece aquelas múmias, cara. Aquilo é uma parada macabra. Exatamente, é um negócio que não tem diálogo, não tem narração em off nem nada, são várias múmias, né? Várias múmias. Você não sabe nem qual é o local daquilo ali, onde é que a gente tá. Aquilo foi filmado no México. No México, né? E são múmias reais aquilo ali? São, é um museu. Cara, e aquilo ali é assustador, velho, com aquela música, com aquelas múmias ali, putz, cara, achei um baita toque, assim, pro filme, cara. Não, e outra coisa que ele mantém do filme de 22, né? Essa ideia dos ratos, né, do vampiro trazer a peste negra para a cidade. Ah, verdade. E é uma coisa que parece que deu até um problema, porque a cidade que eles filmaram... Delft, Delft, na Holanda. O pessoal já tinha tido problema com infestação de rato. Então, diz o Herzog que ele tinha um controle, assim, ele tinha um esquema para controlar aqueles ratos e que ele não perdeu nenhum rato pela cidade. Caraca, velho. Mas isso foi extremamente explorado pela mídia. O Herzog sempre reclama que pegam muito no pé e tal, inventam mentiras. Primeiro ele parece que fizeram a compra de, não sei, 10 mil ratos, sei lá, lá da Hungria. Lá da Hungria, só que eram ratos brancos, aí precisaram ser tingidos. Caraca, cinza, todo um processo. E aí
todas essas sociedades e essas instituições aí falando que já no transporte morreram não são quantos condições Subratianas. Subratianas e já tinha rato comendo rato, enfim. Mas parece que no final conseguiu, a cidade autorizou, né, o conselho lá e tal autorizou e tal, mas parece que foi muito, e ele dizia que quando tinha esses rumores aí não adiantava, o que ele tinha que fazer era lançar um rumor pior ainda para esquecerem o primeiro, né? Caramba. Ele queria filmar, na verdade, ele tinha vontade de filmar na própria Transilvânia, que era a Romênia e tal, só que foi desaconselhado, porque na época a Romênia passava pela ditadura do Ceausescu lá e tal, então ele acabou se contentando em fazer essa cena do vilarejo, da cidade lá na Holanda, e a cena do castelo. O castelo ele ficava na antiga Tchecoslováquia, né? Achou um castelo lá, que aliás é onde também era o castelo do Nosferatu de 22, lá na atual Eslováquia, né? Não é o mesmo, mas era próximo, apesar de se passar na Transilvânia. De novo essa busca por realismo, né? Principalmente das locações e tal. É um cara que parece que nasceu para filmar em locação, né? E tem cenas ali do personagem do Bruno Ganz indo na natureza mesmo, né? Cachoeira, umas regiões montanhosas. Esse caminho, quando ele vai a pé, né, pro castelo, aí entra muito essa coisa que remete até ao Aguirre, depois. Sim, cara. Das corredeiras. Muito. Tem uma jangada. Quando aparece a jangada... Pois mas ali tem uma outra coisa que me incomoda, né, cara? Vai lá, porque assim, não sei se eu percebi direito ali, mas o Jonathan chega no castelo a cavalo. Ele sai de casa a cavalo, chega no castelo a cavalo. Então, dá a impressão que ele fez um trajeto ali todo a cavalo, né? Sim. E o vampiro, para voltar lá para a cidade do Jonathan... Não, ele não chega a cavalo no castelo. Ele chega... Ele para naquele... Não, ele para e depois chega a pé, tudo bem, mas ele chega na pousada a cavalo. O que eu quero dizer é o seguinte, ele chega perto do castelo, ele sai de casa até perto do castelo a cavalo. O vampiro, quando faz o caminho de volta, ele pega navio, pega num jangada, pega não sei o quê. Porra, só faltou pegar avião, cara. Mas tem um diálogo, Fred, que ele diz assim, ó. Ele fala... quanto tempo de distância é? É quase 4 semanas de viagem. Aí o próprio Nosferatu fala, e por terra demora muito, né? Ele fala algo assim. Pô, mas o cara veio a cavalo, então levou meses pra chegar. Aí ele opta por ir pro navio. Não estou falando dos locais, obviamente, de locações. Estou falando dos locais da história, né? Ele estaria na Transilvânia e ele, para ir lá para uma cidade da Alemanha, ele teria que percorrer toda aquela distância ali, sei lá, dá uns 2.000 quilômetros por terra. É o que, teoricamente, o Jonathan fez a cavalo. Claro que a gente não tem essa sensação, mas ele então levou não sei quantas semanas. Indo por navio, daí ele vai para um porto, ele vai... Você vê que naquele momento que ele leva os caixões naquela balsa, ele leva não, né? Porque ele está dentro dos caixões, se eu não me engano. Ele mesmo transporta os caixões dele, né? Isso eu achei interessante. Tipo o Nosferatu do Murnau também. Né? E aí ele vai na jangada por Rio, até chegar no porto, que na verdade é Varna, se eu não me engano, na Bulgária. E daí percorrer ali todo o Mar Negro e sai no Mediterrâneo, dá a volta, sobe para chegar no porto da cidade lá. Qual é o nome da cidade onde se passa? É Wismar, né? Wismar, isso, não lembrava. Wismar na Alemanha. Então é um percurso que dá para fazer de navio, como dá para fazer só que pro Nosferatu é mais adequado de navio. E ele deixa isso claro. Porque daí ele vai, né, dormindo tranquilão lá no caixão dele. Mordendo seus pescoços. E à noite vai mordendo os pescocinhos. Isso. Sorrateiramente. Muito sinistra essa história. É muito sinistra, realmente. E uma coisa que eu gosto muito nessa versão o final também é muito legal, né? A cena final.
que ela não tem crédito, né? Escurece a tela e é isso aí. E você dá a impressão de que vai ter um reboot ali, né? Aí vamos dar um spoiler aqui. Quem não quiser ouvir, por favor, pule alguns segundos. Mas o Jonathan Harker segue como o novo vampiro. Né? Fica com essa impressão. Quer dizer, o esforço da mina foi meio que em vão. Né? Ela mata o vampiro, mas o marido dela vai propagar aquilo ali pro resto do mundo. Né? Pelo menos essa impressão que eu fico no final. Ele andando a cavalo, saindo como um vampiro. Eu queria só comentar uma coisa. A gente começou falando sobre ser um remake ou não. O Herzog sempre dizia que comparava, por exemplo, com o caso de, sei lá, Joana d'Arc. Você pega o filme do Dreyer e o filme do Bresson sobre Joana d'Arc. Você não pode, não dá para ver um filme como remake de outro, né? Claro. É a mesma história, a mesma origem filmada por pessoas diferentes e tal. Agora, outra coisa que eu queria só comentar, você falou daquelas múmias, eu fui atrás da informação aqui que eu até tinha anotado, mas não estava com ela na tela. O Museu das Múmias, fica na cidade de Guanajuato, a 300 quilômetros da cidade do México. É bem perturbador aquilo ali. Porra. E cara, uma cena também que, pô, bicho, fica na cabeça quando o filme acaba. Pô, aquela cena que ele morre lá na janela, tá louco, cara. Coisa horrível aquele negócio lá, cara. Os olhos, né? Um bicho se debatendo assim, um negócio feio da porra, aquilo lá, cara. Assustador, velho. Quando ele vira da janela, quando ele vira pra câmera com aqueles olhos brancos. Isso, e daí ele cai no chão assim, todo encolhido assim. Meu, que figura macabra aquilo ali, cara. É realmente bem assustador isso aí, cara. Não dormiu, né? Olha... Se eu fosse mais novo, né? Se eu fosse moleque, não dormia não, cara. Eu também. Tipo filme que ia me impressionar. Eu também, cara. Ele faz uma das famosas que o Herzog falava, espiral Kinski. Isso. Espiral. Espiral, né? Porque ele fazia aquele movimento girando assim, né? Ele não entra de lado na câmera, né? Ele faz um negócio com o pé dele, que ele quase que coloca um pé na direção contrária do outro, e ele gira pra entrar na frente da câmera. É engraçado falar isso aí, Fred, porque eu assisti esse filme depois de adulto ou na adolescência. Mas eu cresci com a minha mãe falando de um filme que ela tinha muito medo quando criança, que era o tal do Nosferatu. E era esse aí. De 79, né? Não de 22. O de 79. E outra coisa, tem aquele ator que faz ele chamou o cara para fazer o papel do Heinfeld, que é o Roland Topor, né? Que é um cara que era autor, né? Ele era autor, é o criador de um movimento literário na França, o tal do movimento Pânico. Ele e outras pessoas... que agora eu não me recordo o nome, e ele é o cara que escreveu aquele The Tenant, né, que virou o inquilino lá do... Olha só, que legal. Polanski. Que é um baita Curiosamente com a Isabella Giannini, né? É verdade. As conexões. De repente ele que indicou. Esse do Polanski aí é um baita filme. Aquela risadinha dele. Cara, né? Que atuação bizarra desse cara, velho. Eu ficava rindo, assim, quando esse bicho falava, porque era muito engraçado, cara. Muito louco também, né? Mas eu levei meio que pra esse lado assim também, né? Se ele é inspirado num filme de expressionismo, talvez tinha que ter um pouco dessa coisa caricata, assim. Parece que os filmes de terror dessa época tinham que ter um Igor, né? Todo filme tem um Igor, tem assim. Um ajudante ali. Tem. Eu prometi que eu ia encher o saco de vocês com referências a meus caros amigos, a Mário Monicelli. E aí, quando eu tava vendo, falei, porra, revendo, né, que eu já conheci esse filme, mas eu fui rever agora pro episódio, eu falei, pô, mas isso é todo o mote do filme, meus caros amigos, aquela cena perto do fim, que a cidade tá repleta de caixões e as poucas pessoas sobreviventes estão lá fazendo banquete, dançando, chutando balde. O cara chega a falar, não, estamos todos contaminados pela peste, vamos todos morrer, estamos só aproveitando aí o tempo que nos resta. Que é o mote todo do filme, meus caros amigos, é essa coisa assim de, porra, a morte é inevitável, a doença, a morte, vamos viver aproveitar, vamos aproveitar a vida, vamos viver sem tanta seriedade, vamos zoar. Vamos zoar. Certo. Vamos zoar, é massa. Filmaço. Vamos então pro próximo, Fitzcarraldo. Bora. Que aí o final já é mais leve.
E a gente fecha pra cima esse Um episódio. filme fácil. É. Talvez o filme mais comentado mesmo dele, né? Talvez mais por causa da produção em si e tal, da loucuragem, do que pelo filme em si. Mas o filme eu acho um filmaço também, né? Loucuragem. Falou a palavra que define, assim. Eu tinha assistido esse filme há muitos anos atrás, e aí revi agora também por causa do episódio, e eu não lembrava como esse filme é uma loucura total, assim. E eu não tô nem falando dos bastidores, mas tô falando do filme em si, da história daquilo. Gente, que coisa de louco esse filme, A história cara. que é baseada em história real, né? Que pouco loucura, diferente a forma como o cara passou esse barco pela montanha, né? Porque a história do filme é um cara que é obcecado por ópera, meio falido nos seus negócios, né? Ele tem uma fábrica de gelo lá no meio da Amazônia, lá, né? Manaus, né? Inclusive se passa no Brasil, parte do filme. E ele decide que ele quer ter uma opera house, ele quer ter um teatro dele de ópera, né? E aí ele vai numa empreitada de tentar virar um barão da borracha. Para levantar uma grana aí. Para levantar uma grana e ter seu teatro, né? De ópera. Porque parece que o que interessou o Herzog nessa história toda é que ele soube dessa história real de que os barões da borracha brasileiros, eles tinham feito uma casa de ópera lá, um teatro no meio do nada, no meio da selva, e eles pagavam em ouro para trazer os nomes importantes da ópera europeia para vir se apresentar numa noite nesse teatro. Então o próprio Enrico Caruso já tinha vindo ali e tal, né? Então saber dessa história já foi algo assim que despertou a orelha lá do Herzog, né? E depois ele ficou sabendo que tinha um desses caras, um barão desses, que pegou uma embarcação que era menor do que a gente vê no filme e tal, mas era grande, e ele fez exatamente o que esse cara se chamava Fitzgerald também, né? E se autodenominava Fitzcarraldo, acho que não era nem Carraldo, mas Fitzcarraldo. E esse cara desmontou um barco, na verdade, e levou para uma outra margem do rio que passava ali meio que paralelo ao rio que ele estava. No filme é um pouco diferente, né? Porque o Herzog decide passar o barco inteiro, e eles realmente fizeram isso, né? Claro que usando uma tecnologia que não tinha na época, né? Ele trouxe trator de Miami para aplanar a montanha lá e poder passar o barco e tal. Mas eu não sei se vocês conseguiram ver esse documentário. Isso eu não vi. Isso, eu vi metade, eu não consegui terminar. Também não. Eu recomendo para quem quer conhecer mais sobre a produção desse filme, ver esse documentário, porque é um ótimo documentário também. E o cara justamente pega nessa obsessão, nessa loucura, como o William falou, do Herzog em contar essa história dessa forma. Tem um paralelo gigante aí, total, entre a empreitada tanto do personagem real lá, do José Fermín Fitzcarraldo, né, com do personagem do filme, com a empreitada do próprio Herzog para fazer o filme, né, porque ele não abriu mão de fazer a coisa real, né, de passar de fato o navio, o barco, claro, com mecanismos aí auxiliando, como você falou, eles deram uma diminuída no aclive de 60% para 40%, coisas assim, mas ele não aceitou, por exemplo, a proposta da 20th Century Fox, que foi de fazer tudo em miniatura, né? Montanha em miniatura e barco em miniatura. Ele não aceitou isso de jeito nenhum. E muita gente aconselhou, cara, você vai ficar maluco, você vai se acabar com esse filme. Por que você não simplesmente corta essa história do navio do roteiro, por exemplo? Foi uma sugestão. Pô, mas ele, assim, por mais louco que seja, eu acho que esse filme não faria sentido se nessa sequência fosse um negócio fake, como uma maquete, né? Que você ia perceber hoje. Eu entendo perfeitamente. Ou então não fazia o filme. Pois é. Se é pra fazer o filme, tinha que ser dessa forma, né? Até porque toda essa sequência aí, ela acaba, na verdade, ilustrando e personificando, materializando
a obsessão do cara pelo lance da ópera, pela ideia de construir a ópera. E isso é que é incrível, né? Tu percebe que o personagem é completamente imbatível nisso daí. Ele não vai arredar o pé dessa ideia. E essa sequência do barco deixa isso muito evidente, assim. Tu acaba até tendo um certo medo dele, assim, porque tu fala, esse cara é capaz de qualquer coisa, cara. É um cara totalmente obcecado, né? Uhum. E eu acho engraçado que ele é realmente ele é uma enciclopédia de ópera, assim. Tem uma hora que o cara fala, vai tocar uma ópera alemã, não, é francesa, acho que ele fala alguma coisa assim. E daí, deixa eu ver. Daí o cara coloca, não, isso é italiano, isso é não sei o que. O cara corrige, né? Pô, sensacional, cara. O cara conhece tudo. Inclusive, o próprio Herzog, ele chegou a dirigir óperas, né? Eu não sabia. Ele dirigiu ele óperas. dizia que ele tinha um trauma na infância com música, porque um professor forçou ele a cantar na frente da turma, e ele se recusou, foi expulso e tal. Mas depois ele começou a ter um gosto, né? Ele ficou bastante tempo até sem se interessar mesmo por música, não ouvia nada e tal. Mas depois ele resolveu se interessar e começou a gostar da coisa, né? Falando em cantar na frente da turma, a gente pode começar falando também que inicialmente o filme seria com o Jason Robards no papel, né? E o Mick Jagger trabalhando no filme, né? Chegou a ser filmada muita coisa, né? Chegou a fazer 40%, você imagina, chegou a fazer 40% do filme com o Jason Robards e o Mick Jagger. E, em um dado momento, ele perdeu os dois, né? Porque o Jason Robards teve que voltar para os Estados Unidos porque teve uma disenteria braba. E o Mick Jagger chegou num ponto que o Mick Jagger falou, cara, você vai ter que começar a filmar o filme de novo com outro ator e eu tenho turnê para fazer, não tem como ficar. Ele foi fazer a turnê. E aí o Herzog diz que foi a maior perda que ele teve em termos de cinema, assim, porque ele gostou tanto da atuação do Mick Jagger, ele teve que cortar o personagem porque ele sentiu que o tal do Wilbur, insubstituível. Né? E assim, não podia ser é um pouco difícil de acreditar, né, nisso aí. Quem já viu o Mick Jagger atuando, é um pouco difícil de acreditar, né? O Mick Jagger não é um ótimo ator, mas parece que pra o que o Herzog queria, ele ficou encantado. Pode ser que deu certo, né? Gente, eu sinceramente eu só acho essa história, eu sei que aconteceu isso, mas eu fico pensando, talvez vocês saibam me responder. Mas por que não já de cara ele pensou no Klaus Kinski? Cara, porque apesar de todos os problemas, o Klaus Kinski... Não, mas ele fala isso. Ele fala assim que ele teve o Klaus Kinski na cabeça, mas ele não estava disposto a passar pelo mesmo problema, porque ele sabia que trazer o Klaus Kinski para o meio da selva de novo... Treta. Entendeu? Era a treta certa, era... merda certa, ele não queria passar por isso de novo, mas acabou cedendo. Até ele fala sobre o Klaus Kinski, uma coisa que a gente não falou ainda, mas o Herzog ele fala em várias entrevistas que toda vez que a equipe dele reclamava do Kinski, ele falava, o que vale para mim é o que vai para tela, o que vai terminar no filme, isso é que vale, o efeito que eu vou conseguir fazendo as coisas do jeito que eu faço. E uma delas é ter o Klaus Kinski como ator, porque ele dizia que nunca se arrependia da atuação do Kinski, entendeu? Então eu acho que ele botava na balança, ele devia achar o Klaus Kinski um dos maiores atores de todos os tempos e aturava esse lado maluco dele, bipolar dele. E mais uma vez uma produção complicadíssima, né? Claro, como era de esperar, mas por outros problemas. Diversos problemas. Na época estava tendo uma guerra entre Peru e Equador por causa de território, perto da fronteira, e isso estava ameaçando determinada tribo indígena lá também, e essa tribo, por sua vez, estava sendo explorada, inclusive por exploração de recursos, por empresas americanas, e inclusive questão de prostituição. Ele mudou de tribo, né? Indígena. E meio que usaram essa produção, as próprias tribos e lá as associações, sei lá, usaram a chegada dessa equipe para produção lá como meio que um bode expiatório, assim, para culpar, né, para chamar a atenção desses problemas todo para o mundo, né? Então
começaram a sair dali notícias plantadas de que a equipe estaria trazendo esses problemas e ele, claro, né, ele já conhecia esse tipo inclusive foi acusado de ter sequestrado alguns índios, os caras estariam trabalhando forçadamente para ele, para a produção do filme, uma série de mentiras assim que gerou bastante polêmica que pra ele, né? Dificultou a vida. Isso, e ele não conseguia acordo com essa tribo, que agora eu não vou lembrar o nome. Inclusive ele teve que se deslocar porque ele tinha feito um acampamento numa margem lá do rio lá e tal. E aquilo começou a ficar perigoso, até por conta dessa guerra que você falou. E ele teve que sair dali e buscar um outro local onde ele pudesse montar o acampamento da produção para fazer o filme. E aí nessa ele acaba entrando em contato, se enturmando com uma outra tribo. E essa tribo demorou, mas aceitou ele foi conquistando os caras. E com essa tribo ele fez o filme, né? Ele teve uma série de problemas. Ele diz que 2 aviões caíram. Um dos aviões, inclusive, deixou um cara aleijado. Um cara ficou paraplégico com a queda do avião. Ele teve problema de alguns índios que sofreram flechada de uma outra tribo. Porque, tipo, essa tribo, acho que inicial que não quis fazer o filme com ele, teve um problema lá de que foi caçar alguma coisa, encontrou 2 integrantes, um casal de integrantes dessa outra tribo que estava fazendo o filme e mandaram flechada nos caras. O cara levou uma flechada na garganta. Tá louco. A mulher levou uma no quadril. Um negócio esquisitíssimo, assim, né? Foi mais a produção em si foi mais um elemento ali nesse barril de pólvora daquela região naquele momento. Diversos atrasos, né? Eles tinham 3 barcos, né? Eles trabalharam com 3 barcos. Um barco meio cacarecado que ele reformou para fazer aquela cena onde o personagem do Fitzcarraldo... Ele achou na Colômbia, né? Esse barco já estava realmente todo ferrado. Ele deu uma ajeitadinha para mostrar um barco que eles estariam comprando que estava meio quebrado, mas eles iam reformar. E depois eles pegaram e fizeram 2 barcos praticamente idênticos, porque ele sabia que ele ia ter que arrastar pela montanha, ele podia perder esse barco, ele precisava de outro barco. E o outro usava para filmar mesmo. Né? As cenas navegando. Era tipo um seguro ali. Até para ganhar tempo também, né? Fazer coisas ao mesmo tempo, assim. Mas esse documentário aí que eu falei, ele mostra, inclusive, nessa sequência que eles passam o barco, que o engenheiro originalmente responsável por aquilo ali é um engenheiro brasileiro. Né? Inclusive tem o cara falando em português no documentário e em um dado momento o cara percebeu que, cara, isso aqui tem 70% de chance, o cara fala isso, tem 70% de chance de dar merda e pode dar uma merda tal que vai matar várias pessoas, umas 30 pessoas. E aí o cara abre mão de trabalhar naquilo ali, ele fala, não vou me meter nessa furada não. Aí depois acho que ele conseguiu um outro engenheiro peruano e fez algumas modificações, porque o barco acho que chegou a ceder mesmo e eles tiveram uma série de problemas também com o nível da água, né? Que eles fizeram uma temporada que a água estava descendo, então o barco tinha um risco enorme de ficar encalhado. Se ficasse encalhado, ele tinha que esperar 6 meses para voltar a filmar. Uma loucura total. Loucura. A pré-produção já foi algo de 2 a 3 anos. Né? Esse filme tem uma coisa legal assim pra gente, né? Que são algumas participações de atores brasileiros. José Lilgoy, né? Tem o José Lilgoy, tem um papelzinho maior. Isso, eu ia falar, tem até um músico aí, né? Tem o Milton Nascimento. E tem o Grande Otelo. O Milton Nascimento e o Grande Otelo fazem papéis minúsculos, na ponta. Mas é engraçado que tem o do Milton título... mesmo é só uma aparição, né? O Milton, assim, se você não é brasileiro, você não... ou não é um estrangeiro que conheça o Milton Nascimento, você nem sabe quem é aquele cara. Porque, engraçado, ele tem um título lá, ele tem crédito, até um crédito grande, assim, destaque, junto com outros atores. E é só uma participação, acho que é uma homenagem que fizeram, provavelmente, pro Milton. É bem no começo, né? Bem no começo, quando ele tá chegando na ópera lá. Deixa os caras entrarem na ópera sem pagar ingresso. Né? Agora, o Grande Otelo que já faz um papel um pouquinho maior numa sequência que eu acho interessante, que é quando o Fitzcarraldo vai visitar o
o antigo... A estação lá. Uma estação onde ele, Fitzcarraldo, trabalhava, né? Que ele queria... Um dos sonhos dele era ter construído... Construir a linha férrea, né? Foi o primeiro empreendimento frustrado dele. Mas que não deu em nada, mas eu acho interessante essa cena porque ele vai lá justamente canibalizar os trilhos. Né? Então é meio que metafórico isso, né? Quer dizer, ele está deixando um sonho para trás e indo perseguir outro sonho. E aí você vê o cuidado dele com o Grande Otelo, que é um cara que parece que ainda tá ligado naquele negócio, pede para deixar... Né? Ele tem esperança de que aquilo vai para frente ainda, Vai para frente, ele pede, né? Não tire os trilhos da locomotiva, embaixo da locomotiva, porque senão você vai ter que destruir a locomotiva, né? O cara tá ligado naquele passado que não vai voltar mais, é bem... E ele escuta, né, o cara? Não, deixa os trilhos da locomotiva, pode deixar. Agora o Herzog, ele fala que a atração dele por essa história do Fitzcarrald real, e da coisa de transportar o barco montanha acima, ele tinha uma origem no interesse dele numa outra coisa, né, anterior, que uma vez ele estava passeando na região da Bretanha, na França. E lá na região da Bretanha tem um lugar chamado Karnak, onde tem milhares de pedras gigantes, altas, algumas 12 metros e tal, enormes assim, milhares de pedras que estão colocadas assim, alinhadas, e ali já foi estudado e se sabe que é uma coisa que está ali desde 10 mil anos e tal, né? E ele sempre, quando ele visitou, ele falou, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não solucionar esse mistério. Como que esses caras primitivos, lá 10 mil anos atrás, conseguiram transportar essas pedras de lá para cá e botar elas alinhadinhas do jeito que elas são aqui, né? E aí ele, depois de um tempo, ele imaginou coisas de cordas rudimentares e máquinas rudimentares, né, roldanas e tal, mas principalmente que a solução seria cavar embaixo das pedras, colocar uns troncos, né, e aí se fossem, sei lá, 1.500 homens puxando, conseguiriam levantar a pedra o suficiente para botar a pedra em cima do tronco e daí conseguir arrastar a distância que quisesse. Então ele ficou com esse sistema de transporte, né, que é o que ele faz aí no filme. Quando ele soube da história, ele juntou as duas coisas e imaginou fazer esse transporte do barco dessa forma, né, que é como ele faz, né, colocar em cima de troncos, rolando, né, e vai rolando e arrastando aquilo como se fosse uma roda, entre aspas, né? Não, ele diz que nesse momento aí, né, de passar o barco por cima da montanha e tal, foi o pior momento do filme ali, porque ele se sentiu totalmente abandonado, né? E ele, inclusive, tinha financiador do filme querendo desistir ali naquele momento, né, do filme. Ele teve essa desistência desse engenheiro. Ele sentiu até que a equipe estava achando que ele estava querendo demais, né, que aquilo ali não ia dar certo, não iam conseguir fazer aquela transposição do barco. E ele diz isso, né? Não sei se é verdade, mas se sentiu totalmente desacreditado, né, pela equipe. E aí eles acho que tiveram uma outra abordagem lá na forma de levar o barco, e aí com esse engenheiro, acho que peruano, acho que eles conseguiram fazer a coisa se movimentar. E aí é meio que como acontece no filme, né? Que você vê que o barco se movimenta e os caras ficam, porra, agora vai dar certo. Apesar de que logo depois o negócio meio que arrebenta lá e o barco cede, né? Puta que e aquilo aconteceu mesmo, né? E algumas pessoas até morrem ali, né? E inclusive teve gente achando que espalhando essa mentira, que aqueles pessoas que se machucam no filme, aquilo foi real. Teve gente que se machucou embaixo do barco e o Herzog foi tão maléfico que chegou a filmar isso e botar no filme, mas não foi, né? Ele aproveitou que o barco realmente deu uma cedida e ele teve essa ideia de, não, vamos então fingir que algumas pessoas morreram aqui embaixo.
Porque ele era um cara... Sim, mas é um negócio muito perigoso. Aquilo ali é... Pra dar uma merda federal era grande. E assim, quando tu assiste aquela cena ali, cara, é de se pensar realmente, né? Fala, pô, deve ter dado uma merda dessa aí, alguém morreu ou se machucou e tal. Tu pensa isso? Eu pensei isso. Aliás, é algo que eu já pensei também lá no Aguirre, né? Quando você vê aquelas cenas daquele bote que fica preso nas corredeiras, mais no início do filme, você pensa, mesmo tem alguns truques cinematográficos ali e tal, até a posição da câmera às vezes faz parecer que o perigo é maior do que é, mas pô, você tá vendo lá a jangada balançando pra lá e pra cá. Muito real, né? E assim, você sabe que naquela época, do jeito que a produção era feita, cara, você não tinha ali tipo um grupo de 30 mergulhadores preparados para pegar alguém, se alguém caísse naquelas correntezas. Dublês, não eram dublês que estavam ali. Devia ter a equipe como a equipe aqui. A equipe do Herzog no filme, no Fitzcarraldo, era de tipo 12, 13 pessoas. Inclusive você vê nesse documentário direto ele batendo claquete, era ele que batia claquete. Tinha momentos que ele arrancava galho que estava preso no navio, ele mesmo, diretor do filme, imagina, de short Adidas, assim, sem camisa, toda coisa arrancando o galho do negócio, entendeu? Ele falava espanhol, né? Então ele se comunicava com os índios em espanhol. Agora, tem uma coisa sobre esse filme, sobre a história final, o filme final, quando você vê esses filmes, é um negócio tão... interessante ou absurda essa jornada, essa empreitada deles de passar o barco, que o Herzog fala isso também, né? Que funciona quase como um treinamento motivacional, um coaching moderno. Ele fala que se uma pessoa que assistiu o filme no dia seguinte olhar para aquela sua tarefa, trabalho, né, e falar, não, eu vou conseguir, eu vou fazer esta merda, já valeu a pena, porque se aplica pra tudo, né? Você vê esse filme, você pensa, pô, se o cara levou aquele barco, eu vou conseguir fazer isso. Cara, realmente, meia hora. É um filme pra ver todo domingo de noite, antes de ir pro trabalho na segunda. Motivacional. Ver sábado Aguirre e ver domingo Fitzcarraldo. Porra, Fred. Tu vai bombando na semana inteira. Vai chegar no trabalho achando que é Superman. A galera vai. Pô, agora, novamente, um filme de rio, de perigo constante, e tem aquela cena do barco, né? Quando eles estão lá e começam a escutar os tambores indígenas e tal, né? E aí até ele vai tocar ali botar caruso pros índios e tal, né? Dar uma acalmada. Mas o que eu acho legal é que tem antes aquele silêncio, né? O mesmo silêncio lá do Aguirre, né? Que quando tinha o silêncio... Os caras ficavam cabreiro, a morte. Vinha a morte em seguida, né? Parece que isso continua, né? Nesse filme, né? Tem aquele barulho e tal, daí a pouco silêncio total. Aí eles ficam com medo. Muito boa essa cena também. Eles olham para trás, né? O Fitzcarraldo olha para trás e vê a quantidade de barco que está seguindo a embarcação deles, né? A quantidade de canoa e os índios chegando, né? É muito interessante, muito bom. E aí, eu não queria ficar voltando nessa coisa de Meus Caros Amigos, mas aí numa bela hora do filme toca uma ópera, uma área da ópera Rigoletto, do Verdi, que por um acaso também os personagens do Meus Caros Amigos cantam, quer dizer, tá tudo ligado. Que é lá, como é que é? Bela Donna, eu sabia qual era o nome, esqueci. Bela Donna dell'Amore, uma coisa assim. Eita, tem que ver esse filme aí, até porque vai fazer parte de um Dicas Triplas, né? Bela Donna dell'Amore. A gente vai botar ela aí pra vocês escutarem, né? A trilha sonora e tal. Certo. E aí, vamos encerrar então? Fechar a conta? Pode ser. O Herzog tá produzindo Acho ainda? Que tá, cara. Mais documentários, né? Ele é um diretor que faz muito documentário, né? Ele tem um documentário excelente, que é o Homem-Urso. Não sei se você já viu. É dele? Eu já assisti sim, cara. É dele. 2005, é uma história também bizarra, né? De obsessão pois também. É, de obsessão também. Obcecado com ursos e que paga por isso. Literalmente foi engolido pela obsessão. Né? Isso.
Mas ele tá inclusive numa pré-produção aí, um filme pra TV chamado Fordlândia. Fez documentário em 2020, ele tá produzindo. Ele fez inclusive essa entrevista 3 anos atrás com o Gorbachev. Isso, Meeting Gorbachev. É uma grande entrevista ali. Mas é bem em interessante. 2020 ele tem um documentário chamado Fireball, Mitos, Cometas e Meteoros. Ele concorreu, o único Oscar dele foi um Oscar de documentário, né? Um filme chamado Encontros no Fim do Mundo, um documentário de 2007. Não vi também. A grande verdade é que esse é mais um desses caras em que os filmes dele não bombaram na época, principalmente na Alemanha, né? Ele sempre reclama muito justamente da crítica alemã. Ele até fala que, aliás, parece que até um clichêzão, né, cara? Porque é sempre a mesma história, né? Quem primeiro deu moral para os meus filmes franceses. foi o Truffaut dizia Paris. que ele era o diretor mais importante da geração dele. Truffaut Imagina. dizia isso. Imagina. Com é muita moral. Com essa cartada aí do Truffaut. Com esse aval, né, esse aval. Porra. Encerramos mais um episódio do podcast, certo? Werner. Valeu, William. Obrigado mais uma vez. Valeu eu pelo convite, né, cara? Prazer sempre, pô. Voltaremos a conversar sobre outros filmes, outras filmografias, certo, William? Certamente, só chamar. Valeu, Alexandre, então. Valeu, Fred, até a próxima. Abraço!